Agora contarei a história do relógio de ouro. Era um grande cronômetro, inteiramente novo, preso a uma elegante cadeia. Luís Negreiros tinha muita razão em ficar boquiaberto quando viu o relógio em casa. Um relógio que não era dele, nem podia ser de sua mulher. Seria ilusão dos seus olhos? Não era. O relógio ali estava sobre uma mesa da alcova, a olhar para ele, talvez tão espantado como ele, do lugar e da situação. Clarinha não estava na alcova quando Luís Negreiros ali entrou. Deixou-se ficar na sala a folhear um romance, sem compreender muito nem pouco, aos ósculos com que o marido a cumprimentou logo à entrada. Era uma bonita moça esta Clarinha, ainda que um tanto pálida, ou por isso mesmo. Era pequena e delgada, de longe parecia uma criança, de perto, quem lhe examinasse os olhos, veria bem que era mulher como poucas. Estava molemente reclinada no sofá, com o livro aberto, e os olhos no livro, os olhos apenas, porque o pensamento, não tenho certeza se estava no livro, se em outra parte. Em todo o caso, parecia alheia ao marido e ao relógio. Luís Negreiros lançou mão do relógio com uma expressão que não me atrevo a descrever. Nem o relógio, nem a corrente eram dele. Também não eram das pessoas suas conhecidas. Tratava-se de uma charada. Luís Negreiros gostava de charadas e passava por ser decifrador intrépido, mas gostava de charadas nas folhinhas ou nos jornais, charadas palpáveis e, sobretudo, sem conceito. Não as apreciava Luís Negreiros. Por este motivo e outros que são óbvios, compreenderá o leitor que o esposo de Clarinha se atirasse sobre uma cadeira, puxasse raivosamente os cabelos, batesse com o pé no chão e lançasse o relógio e a corrente para cima da mesa. Terminada esta primeira manifestação de furor, Luís Negreiros pegou de novo nos fatais objetos e de novo os examinou, ficou na mesma, cruzou os braços durante algum tempo e refletiu sobre o caso, interrogou todas as suas recordações e concluiu no fim de tudo que, sem uma explicação de Clarinha, qualquer procedimento fora baldado ou precipitado. Foi ter com ela. Clarinha acabava justamente de ler uma página e voltava à folha com ar indiferente e tranquilo de quem não pensa em decifrar charadas de cronômetro. Luís Negreiros encarou-a. Seus olhos pareciam dois reluzentes punhais. — Que tens? Perguntou a moça, com a voz doce e meiga, que toda a gente concordava em lhe dar. Luís Negreiros não respondeu à interrogação da mulher. Olhou algum tempo para ela, depois deu 2 voltas na sala, passando a mão pelos cabelos, por modo que a moça de novo lhe perguntou: — Que tens? Luís Negreiros parou defronte dela. — Que é isto? Disse ele, tirando do bolso o fatal relógio e apresentando-lhe diante dos olhos. — Que é isto? Repetiu ele com voz de trovão. Clarinha mordeu os beiços e não respondeu. Luís Negreiros esteve algum tempo com o relógio na mão e os olhos na mulher, a qual tinha os olhos no livro. O silêncio era profundo. Luís Negreiros foi o primeiro que o rompeu, atirando estrepitosamente o relógio ao chão e dizendo em seguida à esposa: — Vamos, de quem é aquele relógio? Clarinha ergue lentamente os olhos para ele, abaixou-os depois e murmurou: — Não sei. Luís Negreiros fez um gesto como de quem queria esganá-la. Conteve-se. A mulher levantou-se, apanhou o relógio e pô-lo sobre uma mesa pequena. Não se pode sofrear, Luís Negreiros. Caminhou para ela e, segurando-lhe nos pulsos com força, disse-lhe: — Não me responderás, demônio? Não me responderás este enigma? Clarinha fez um gesto de dor e Luís Negreiros imediatamente lhe soltou os pulsos, que estavam arrochados.
Noutras circunstâncias, é provável que Luís Negreiros lhe caísse aos pés e pedisse perdão de a haver machucado. Naquele momento, nem se lembrou disso, deixou-a no meio da sala e entrou a passear de novo, sempre agitado, passando de quando em quando, como se meditasse algum desfecho trágico. Clarinha saiu da sala. Pouco depois, veio um escravo dizer que o jantar estava na mesa. Onde está a senhora? Não sei, não, senhor. Luís Negreiros foi procurar a mulher, achou-a numa saleta de costura, sentada numa cadeira baixa, com a cabeça nas mãos a soluçar. Ao ruído que ele fez na ocasião de fechar a porta atrás de si, Clarinha levantou a cabeça e Luís Negreiros pôde ver-lhe as faces úmidas de lágrimas. Esta situação foi ainda pior para ele que a da sala. Luís Negreiros não podia ver chorar uma mulher, sobretudo a dele, e enxugar-lhe as lágrimas com um beijo, mas reprimiu o gesto e caminhou frio por ela. Puxou uma cadeira e sentou-se em frente a Clarinha. Estou tranquilo como vês, disse ele. Responde-me ao que te perguntei, com a franqueza que sempre usaste comigo. Eu não te acuso nem suspeito nada de ti. Quisera simplesmente saber como foi parar ali aquele relógio. Foi teu pai que esqueceu cá? Mas então, não me perguntes nada, exclamou Clarinha. Ignoro como este relógio se acha ali. Não sei de quem é. Deixa-me. É demais, urrou Luís Negreiros, levantando-se e atirando a cadeira ao chão. Clarinha estremeceu e deixou-se ficar onde estava. A situação tornava-se cada vez mais grave. Luís Negreiros passeava cada vez mais agitado, revolvendo os olhos nas órbitas e parecendo prestes a atirar-se sobre a infeliz esposa. Esta, com os cotovelos no regaço e a cabeça nas mãos, tinha os olhos encravados na parede. Correu assim cerca de um quarto de hora. Luís Negreiros ia de novo interrogar a esposa, quando ouviu a voz do sogro, que subia as escadas gritando: "Ó, seu Luís! Ó, seu malandrim! Aí vem teu pai", disse Luís Negreiros. "Logo me pagarás." Saiu da sala de costura e foi receber o sogro, que já estava no meio da sala, fazendo viravoltas com o chapéu de sol, com grandes riscos das jarras e do candelabro. "Vocês estavam dormindo?" perguntou o senhor Meireles, tirando o chapéu e limpando a testa com um grande lenço encarnado. "Não, senhor, estávamos conversando." "Conversando?" repetiu Meireles e acrescentou consigo: "Estavam de arrufos, é o que há de ser." "Não vim cá para outra coisa", acudiu Meireles. "Janto hoje e amanhã também. Não me convidaste, mas é o mesmo." "Não convidei? Sim, não fazes anos amanhã?" "Ah, é verdade." Meireles, que já pôs o chapéu num cabide do corredor, voltou-se para o genro, em cujo rosto leu a mais franca, súbita e inexplicável alegria. "Está maluco?" disse baixinho Meireles. "Vamos jantar", bradou o genro, indo logo para dentro, enquanto Meireles seguia pelo corredor e ia até a sala de jantar. Luís Negreiros foi ter com a mulher na sala de costura e achou-a de pé, compondo os cabelos diante de um espelho. "Obrigado", disse. A moça olhou para ele admirada. "Obrigado", repetiu Luís Negreiros. "Obrigado e perdoe-me." Dizendo isto, procurou Luís Negreiros abraçá-la, mas a moça, com um gesto nobre, repeliu o afago e foi para a sala de jantar. "Tem razão", murmurou Luís Negreiros. Daí a pouco, achavam-se todos três à mesa do jantar e foi servida a sopa, que Meireles achou, como era natural, de gelo. Ia já fazer um discurso a respeito da incúria dos criados, quando Luís Negreiros confessou que toda a culpa era dele, porque o jantar estava há muito na mesa.
A declaração apenas mudou o assunto do discurso, que versou então sobre a terrível coisa que era um jantar requentado. Meireles era um homem alegre, pilhérico, talvez frívolo demais para a idade, mas em todo caso interessante pessoa. Luís Negreiros gostava muito dele e via correspondida essa afeição de parente e amigo, tanto mais sincero quanto que Meireles, só tarde e de má vontade, lhe dera a filha. Durou o namoro cerca de 4 anos, gastando o pai de Clarinha mais de 2 em meditar e resolver o assunto do casamento. Afinal, deu sua decisão, levando antes das lágrimas da filha que dos predicados do genro, dizia ele. A causa da longa hesitação eram os costumes pouco austeros de Luís Negreiros, não os que ele tinha durante o namoro, mas os que tivera antes e os que poderia vir a ter depois. Meireles confessava ingenuamente que fora marido pouco exemplar e achava que por isso mesmo devia dar à filha melhor esposo do que ele. Luís Negreiros desmentiu as apreensões do sogro. O leão impetuoso dos outros dias tornou-se um pacato cordeiro. A amizade nasceu franca entre sogro e genro, e Clarinha passou a ser uma das mais invejadas moças da cidade. E era tanto maior o mérito de Luís Negreiros, quanto que não lhe faltavam tentações. O diabo metia-se às vezes na pele de um amigo e ia convidá-lo a uma recordação dos antigos tempos. Mas Luís Negreiros dizia que se recolhera a bom porto e não queria arriscar-se outra vez a tormentas do alto mar. Clarinha amava ternamente o marido e era a mais dócil e afável criatura que por aqueles tempos respirava o ar fluminense. Nunca entre ambos se dera o menor arrufo. A limpidez do céu conjugal era sempre a mesma e parecia vir a ser duradoura. Que mau destino soprou ali a primeira nuvem. Durante o jantar, Clarinha não disse palavra, ou poucas dissera, ainda assim as mais breves e em tom seco. Estão de arrufo, não há dúvida, pensou Meireles, ao ver a pertinaz mudez da filha, ou arrufada, é só ela, porque ele pareceu-me lépido. Luís Negreiros, efetivamente, desfazia-se todo em agrados, mimos e cortesias com a mulher, que nem sequer olhava em cheio para ele. O marido já dava ao sogro a todos os diabos, desejoso de ficar a sós com a esposa, para as explicações que reconciliaria os ânimos. Clarinha parecia não desejá-lo, comeu pouco e 2 ou 3 vezes soltou-se-lhe do peito um suspiro. Já se vê que o jantar, por maiores que fossem os esforços, não podia ser como nos outros dias. Meireles, sobretudo, achava-se acanhado. Não era que receasse algum grande acontecimento em casa. Sua ideia é que sem arrufos não se aparecia a felicidade, como sem tempestade não se aparecia o bom tempo. Contudo, a tristeza da filha sempre lhe punha água na fervura. Quando veio o café, Meireles propôs que fossem todos 3 ao teatro. Luís Negreiros aceitou a ideia com entusiasmo. Clarinha recusou secamente. Não te entendo hoje, Clarinha, disse o pai com um modo impaciente. Teu marido está alegre e tu pareces-me abatida e preocupada. Que tens? Clarinha não respondeu. Luís Negreiros, sem saber o que havia de dizer, tomou a resolução de fazer bolinhos de miolo de pão. Meireles levantou os ombros. Vocês lá se entendam, disse ele. Se amanhã, apesar de ser o dia que é, vocês estiverem do mesmo modo, prometo-lhe que nem a sombra me verão. Há de vir, ia dizendo Luís Negreiros, mas foi interrompido pela mulher que desatou a chorar. O jantar acabou assim, triste e aborrecido. Meireles pediu ao genro que lhe explicasse o que aquilo era, e este prometeu que lhe diria tudo na ocasião oportuna.
Pouco depois, saiu o pai de Clarinha, protestando de novo que, se no dia seguinte os achasse do mesmo modo, nunca mais voltaria àquela casa, e que se havia coisa pior que um jantar frio ou requentado, era um jantar mal digerido. Clarinha fora para o quarto. O marido apenas se despediu do sogro, foi ter com ela, achou-a sentada na cama, com a cabeça sobre uma almofada e soluçando. Luís Negreiros ajoelhou-se diante dela e pegou-lhe numa das mãos. Clarinha, disse ele, perdoe-me tudo. Já tenho a explicação do relógio. Se teu pai não me fala em vir jantar amanhã, eu não era capaz de adivinhar que o relógio era um presente de anos que tu me fazias. Não me atrevo a descrever o soberbo gesto de indignação com que a moça se pôs de pé quando ouviu estas palavras do marido. Luís Negreiros olhou para ela sem compreender nada. A moça não disse uma nem duas, saiu do quarto e deixou o infeliz com sorte, mais admirado que nunca. Mas que enigma é este? Perguntava a si mesmo Luís Negreiros. Se não era um mimo de anos, que explicação pode ter o tal relógio? A situação era a mesma que antes do jantar. Luís Negreiros assentou de descobrir tudo naquela noite. Achou, entretanto, que era conveniente refletir maduramente no caso e assentar numa resolução que fosse decisiva. Com este propósito, recolheu-se ao seu gabinete e ali recordou tudo o que havia passado desde que chegara à casa. Pesou friamente todas as razões, todos os incidentes e buscou reproduzir na memória a expressão do rosto da moça em toda aquela tarde. O gesto de indignação e a repulsa quando ele a foi abraçar na sala de costura eram a favor dela, mas o movimento com que mordera os lábios no momento em que ele lhe apresentou o relógio, as lágrimas lhe rebentaram a mesa e mais que tudo o silêncio que ela conservava a respeito da procedência do fatal objeto. Tudo isso falava contra a moça. Luís Negreiros, depois de muito cogitar, inclinou-se à mais triste e deplorável das hipóteses. Uma ideia má começou a enterrar-se-lhe no espírito, à maneira de verruma, e tão fundo penetrou que se apoderou dele em poucos instantes. Luís Negreiros era homem assomado quando a ocasião pedia. Preferiu 2 ou 3 ameaças, saiu do gabinete e foi ter com a mulher. Clarinha recolheu-se de novo ao quarto. A porta estava apenas cerrada. Eram 9 horas da noite. A moça estava outra vez assentada à cama, mas já não chorava. Tinha os olhos fitos no chão, nem os levantou quando sentiu entrar o marido. Houve um momento de silêncio. Luís Negreiros foi o primeiro que falou. Clarinha, este momento é solene. Responde-me ao que te pergunto desde essa tarde. A moça não respondeu. Reflete bem, Clarinha, continuou o marido. Podes arriscar a tua vida. A moça levantou os ombros. Uma nuvem passou pelos olhos de Luís Negreiros. O infeliz marido lançou as mãos ao colo da esposa e rugiu. Responde, demônio, ou morres! Clarinha soltou um grito. Espera, disse ela. Luís Negreiros recusou. Mata-me, disse ela, mas lê isto primeiro. Quando esta carta foi ao teu escritório, já te não achou lá, foi o que o portador me disse. Luís Negreiros recebeu a carta, chegou-se à lamparina e leu estupefato estas linhas. Meu nhonhô, sei que amanhã fazes anos, mando-te esta lembrança, tua Yayá. Assim acabou a história do relógio de ouro.